Luciana, postar. Quando ela me convidou, eu digo, eu vou orar e depois eu te dou o tema. E o tema que Deus colocou no meu coração foi: antes da multiplicação, precisa haver uma divisão. Gente, isso foi algo assim que o Espírito Santo falou comigo essa semana e eu preparei, eu digo, Deus, isso aqui é para um esboço, só pode ser. E Deus me deu essa palavra. E hoje eu quero trazer para vocês, falando um pouco sobre as multiplicações que aconteceram na Bíblia. Lógico que eu não vou falar de tudo por causa do tempo, mas eu creio que através da palavra do Senhor, você, nós seremos abençoados nesta tarde em nome de Jesus. Já estamos, né, com esse momento de oração, com esse momento de intercessão e louvor na presença do Senhor. Quando a Leônida falou sobre, parecia que a gente conhece uma outra há tanto tempo, isso é verdade, não é? Eu já tenho até intimidade de estar chamando de Lu. Então, assim, isso é Deus nas nossas vidas, porque somos uma só família, não é? Amados, a palavra do Senhor, ela nos traz ensinamentos grandiosos para o nosso dia a dia. E assim como eu orei ao Senhor, assim como Deus falou ao meu coração, eu pedi ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que fala a cada coração que está me ouvindo neste momento. Antes de falar sobre explanar a palavra do Senhor, falar sobre algumas multiplicações que eu coloquei aqui na palavra através da palavra de Deus que eu coloquei aqui no meu esboço, eu quero falar algo muito importante que se encontra em Filipenses 2:13. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: a palavra do Senhor diz que nosso Deus, ele opera em nós tanto o querer como o efetuar. Então, muitas vezes nós queremos algo de Deus, na maioria das vezes nós queremos muito de Deus, não é? E esses dias eu preguei na minha igreja uma palavra e fiz um questionamento e perguntei para as pessoas que ali estavam. Nós queremos muito a plenitude de Deus, a plenitude do Espírito Santo de Deus, a plenitude da pessoa de Jesus Cristo. E nós temos sido pleno totalmente diante do Senhor. Nós temos nos entregado verdadeiramente à vontade do Pai, como se deve ser feito, fazendo tudo que temos que fazer, não a homens, mas a Deus. Eu estou aqui na minha casa, no meu conforto, eu estou aqui, não é, na minha zona de conforto, mas eu estou pregando para vocês e eu me sinto como se eu estivesse no altar de um templo, porque para mim não tem diferença falar a palavra do Senhor para 100, para 1, para 2, para 3, é a palavra do Senhor, é a obra do Senhor. E aqui nós estamos num total de 25 pessoas. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, assim como se move em uma reunião presencial, se move também em uma reunião online. Os projetos de Deus são maiores do que os nossos projetos. A pandemia nos deu algo maravilhoso, que foi esses momentos de comunhão, não é? Esse momento de estarmos ligados apenas por um aparelho eletrônico. Não sei até quando, mas Deus ainda está permitindo que a igreja do Senhor se reúna através das plataformas digitais. Um novo tempo de Deus para nossas vidas. E por isso devemos honrar e louvar e exaltar o nome do Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Sermos gratos ao Senhor por tudo, inclusive por essa pandemia. Você enlouqueceu, pastora? Não. Porque Deus tem uma forma de trabalhar. Deus, ele trabalha de multiforma. Então, ele nada vai paralisar o trabalhar e o agir de Deus em nossas vidas. Nem mesmo um coronavírus, nem mesmo uma pandemia. O Senhor, ele nos une com propósitos.
Esse é o tema do chá com propósitos. Nós estamos aqui porque nós estamos em um só propósito, ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Então, eu peço em nome do Senhor Jesus, eu já peço que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, comece a te visitar onde você estiver. Aonde você estiver. Seja de perto, seja de longe, que o Espírito Santo de Deus comece a invadir agora esse ambiente aonde você está. Comece a invadir agora o teu coração, comece a invadir as tuas emoções. Comece, aleluia, se prontifique a estar do teu lado e que você venha e possa sentir a presença do Senhor neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que a presença do Senhor, ela traz alegria. A presença do Senhor, ela traz ânimo. A presença do Senhor, ela traz força. A presença do Senhor, ela quebra as cadeias. A presença do Senhor, ela traz cura. Então, eu declaro em nome de Jesus, ser tu curado, ser tu renovada, ser tu liberta pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Pessoas que estão agora passando por uma dificuldade, um momento de depressão, de tristeza, que não tem coragem nem de abrir a sua câmera, nem de mostrar o seu rosto. Em nome de Jesus, eu declaro livre, eu declaro liberta, para que você venha mostrar através da tua face a glória do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Deus já está trabalhando. Só basta abrir o nosso coração e dizer: vem, Senhor. Vem, Senhor, olha onde eu estou, olha como eu preciso do Senhor. Assim como a palavra do Senhor fala sobre Zaqueu. Zaqueu teve o desejo de ver Jesus, de subir na árvore. Ele era pequeno, ele não era uma pessoa alta, ele era pequeno, a palavra do Senhor diz, mas ele venceu o grande obstáculo. Sabe qual era o grande obstáculo? Era a multidão. Através daquela multidão, ele não conseguia ver Jesus, e ele parou, refletiu, pensou, buscou uma solução e disse: eu vou subir na árvore. Mas o que eu quero dizer neste momento é que, antes de Zaqueu ver Jesus, Jesus já tinha visto Zaqueu. Antes de você chegar nesse chá com propósitos, o Senhor já tem algo, já tinha algo separado para a sua vida. Mulher que neste momento está me ouvindo, e você sabe que Deus está falando com você. O Senhor Todo-Poderoso está falando com você, e Ele está dizendo: se levante. Hoje vou eu fazer algo novo na tua vida, mas para isso toma uma posição de fé. Isaías 60, verso 1, levanta-te e resplandece, porque já vem a luz do Senhor sobre ti. Aleluia. Para recebermos o milagre do Senhor, primeiro a gente tem que ter uma atitude de fé. Na maioria das vezes que nós vamos ler nos evangelhos da palavra do Senhor, nós vamos ver sempre Jesus dizendo: a tua fé te salvou. Por causa da tua fé. E hoje não é diferente. Talvez você esteja aqui nesse chá. Gente, eu quero pregar, mas Deus está me levando para esse lado e eu tenho que entregar o que Deus está aqui querendo entregar. Talvez você hoje está neste chá, como eu estava a primeira vez, angustiada, entristecida, querendo uma solução, procurando do Senhor. Meu Deus, como que eu faço o que eu digo? Porque tem hora que às vezes a gente quer falar e a gente, se falar na hora errada, só aborrece. E o Senhor está dizendo aqui, eu estou dizendo aqui, através do Espírito Santo de Deus: aquieta o teu coração. Entrega todas as tuas preocupações nas mãos do Senhor. O Senhor é aquele que sabe controlar, o Senhor é aquele que sabe agir, o Senhor é aquele que sabe trabalhar no momento certo. Para tudo tem um tempo determinado. Aleluia. Amados, o tema que Deus colocou em meu coração antes da multiplicação, precisa haver a divisão. E às vezes nós temos algo tão pouco,
tão pequeno e pensamos 2 vezes em dividir, às vezes nem dividimos. Mas tem um mistério muito grande na questão da divisão. Primeiro, quando nós dividimos algo, nós estamos mostrando que nós não somos egoístas, que nós não só olhamos para o nosso umbigo, que nós não só nos preocupamos conosco mesmo e com a nossa família. Quando Deus nos levantou para essa obra aqui no sertão de Pernambuco, eu morava em casa própria, meu esposo estava trabalhando em 3 empregos, nós estávamos bem, e de repente voltamos para o Evangelho, porque passamos um tempo afastado do Evangelho, e estávamos numa igreja, e éramos um casal muito ativo, e as pessoas nos procuravam sempre, às vezes muito mais do que até o próprio pastor da igreja. Porque eu digo sempre, a gente sabe que quando Deus nos convoca para uma obra, não é porque a gente está querendo aprender, porque a gente está querendo fazer. Não, a gente já está fazendo. E a obra de Deus, eu e meu esposo, a gente já fazia de alguma forma, sem nenhum título, só como membro da casa do Senhor. E, de repente, o Senhor começou a trazer pessoas para que a gente pudéssemos tratar, principalmente na área de libertação. E chegou um momento que a igreja, onde nós estávamos, ali próxima à cidade de Recife, né, a capital de Pernambuco, e, de repente, a igreja fechou, o pastor que estava lá fez a obra totalmente desordenado, e a igreja fechou, e chegou o nosso líder, e o nosso líder chegou para nós e disse, ou vocês ficam na frente da igreja, ou realmente acabou o ministério aqui na cidade de Carpina. E ali, a gente, sem pensar 2 vezes, a gente disse ao Senhor, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra. E dentro de aproximadamente 5 anos, na obra, a gente pegou uma igreja fechada com 7 pessoas, inclusive essas 7 pessoas era eu e meu esposo, e dentro de 5 anos, a gente foi enviado para cá, para Petrolina, e deixamos 9 igrejas abertas, para a glória de Deus. Mas quando disse assim, vocês vão para Petrolina e vocês vão com um salário, meu esposo já tinha deixado de trabalhar para tomar conta da obra, e disse, vocês vão com um salário, vocês vão ter aluguel de casa, vocês vão fazer a obra lá, não tinha igreja aqui ainda, e a gente ia arrancar toco, como se diz, né? A gente ia começar do zero. E eu confesso a vocês que meu coração gelou um pouco, porque minhas crianças eram tudo pequenas. Hoje já estão todos casados, glória a Deus, mas eram todos pequenos. E a minha filha mais velha tinha apenas 13 anos de idade. E eu ia sair de dentro da minha parentela, né? Como Deus fez com Abraão, sai do meio da tua parentela, sai dessa terra, vai embora. Eu não conhecia Petrolina, eu só ouvia falar de Petrolina, mas eu tinha dito ao Senhor, Deus, ainda este ano eu quero que o Senhor me tire daqui de dentro da minha casa. Aliás, de dentro dessa cidade. Eu quero que o Senhor me tire dessa cidade. Aí já é outro testemunho. Mas o que eu estou dizendo a vocês é que dentro de um ano, eu clamei em junho. Em julho, 21 de julho de 2008, eu estava saindo da cidade de Carpina, Deus estava trazendo a gente para cá, para a cidade de Petrolina. Eu estou falando isso porque quando a gente pensa em dividir, às vezes o nosso coração dói. E às vezes o inimigo fica, sabe, querendo trabalhar na nossa mente. Será que você vai fazer isso mesmo? Não, não faça isso não, porque se você dividir, vai faltar para amanhã. Se você der isso aqui, vai faltar para os seus filhos, vai faltar para a sua casa. E a palavra do Senhor hoje está dizendo para nós que antes de ser multiplicado em nossas vidas, tem que se haver uma divisão. E quando eu cheguei para minha família e disse, mãe, eu estou indo embora. Para onde você vai? Estou indo embora com toda a minha família. A gente vai embora para Petrolina. Gente, não foi fácil.
Mas eu disse, Deus, se o Senhor me chamou para as nações, se o Senhor me chamou para as pessoas, eis-me aqui. Eu não quero mais viver a minha vida a não ser para servir ao Senhor, para servir as pessoas. Porque quando a gente descobre, amadas, que o propósito de Deus na nossa vida é para servir, aí a gente tem um ministério abençoado e próspero. Mas tem muitas pessoas que querem ser prósperas, querem serem prósperas, abençoadas, mas não querem servir. A mensagem do evangelho é servir. Então, quando a gente veio para cá e Deus nos trouxe, eu passei um período muito angustiante, porque eu não conhecia ninguém aqui, até hoje, só mora aqui eu, meu esposo, depois de 11 anos morando aqui, e louvo a Deus por morar aqui. E depois que a gente veio, a gente não tinha ninguém assim da família, não tinha pessoas muito próximas, e Deus preparou tudo aqui, pessoas, sabe, amigos, e Deus não deixou faltar nada. Com 6 meses da igreja inaugurada, os nossos líderes nos ligou e disse assim, está cortado o salário, está cortado nossa ajuda aqui para vocês. Imagine, nós com 4 filhos, numa cidade longínqua, que é 850 de distância para nossa família, e uma igreja que há pouco tempo tinha sido aberta, ainda não podia pagar um aluguel da igreja, não podia pagar o aluguel da nossa casa, e para encurtar a história, cortaram tudo, e o Senhor falou para mim, eu fiz um propósito com Deus, e disse, Deus, o Senhor vai nos abençoar nessa cidade. E o Senhor me deu um sinal, como fez com Gideão. Eu aprendi a fazer a oração de Gideão. E Deus, ele me deu um sinal de que iria nos abençoar aqui na cidade. Em 2008, eu fiz uma inscrição para tirar uma casa, pelo projeto do governo, Minha Casa Minha Vida, como vocês conhecem. E o que aconteceu? Em 2010, 2008, quando eu cheguei, eu fiz a inscrição. Em 2010, quando os nossos líderes, por último, pelo tiro da misericórdia, eles chegaram e disseram, está cortado o aluguel da casa. E a gente não sabia para onde a gente ir, não sabia o que fazer, porque meu esposo tinha aberto mão de tudo para viver pela obra. Em 2010, eu recebi o chamado e recebi a chave da minha casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu aprendi a dividir a minha vida, a minha família, para os propósitos do Senhor, para a obra do Senhor. Eu não pensei em mim. Eu não pensei, nesse momento, nos meus filhos. Meus filhos passaram por dificuldades, a gente passou por muita dificuldade, mas o Senhor nunca nos desprezou. O Senhor nunca deixou faltar nada. Tinha um momento que a gente passava dificuldade, chorando, se colocando diante do Senhor, mas crendo que o nosso Deus, o Jeová Jireh, estava lado a lado conosco. Então, quando eu falo de divisão, eu quero dizer para vocês que eu dividi a minha família, dividi a minha vida para a glória do nome do Senhor Jesus. E os meus filhos hoje são todos casados, cada qual tem sua casa. Tem um mais velho que mora em Portugal. Deus tem cuidado do meu filho tremendamente em Portugal. E toda a honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. Para que nós possamos entender um pouco sobre essa palavra, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Mateus, João, capítulo 6. Eu vou falar de 4 multiplicações e quero começar pelo livro de João. São multiplicações conhecidas, mas que a palavra do Senhor, ela é nova a cada manhã, né? Ela não se renova, porque ela não fica velha, ela é nova. E eu creio que hoje Deus ele vai falar conosco através da sua palavra de maneira diferente. Então, a palavra do Senhor, em João 6, fala sobre a primeira multiplicação dos pães. Eu queria que você, se possível, acompanhasse, diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia,
também chamado de Tiberíades. E seguiu uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse: Filipe, onde compraremos pão para estes comeres? Mas dizia isto para experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Aí o versículo 7 diz assim: Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhe bastam para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Disse Jesus: Fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelo que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhe os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Amados, aqui está o entendimento de que quando nós, antes de ver o milagre, a gente faz primeiro a divisão. Gente, a multidão que seguia Jesus era aproximadamente de 4.000 a 5.000 homens, e deixa eu te dizer, fora mulheres e crianças. Ali, no meio daquele povo, olha, Filipe até começou a dizer, olha, se aqui a gente tivesse muito dinheiro, ainda que a gente fosse comprar pão, ainda que a gente fosse buscar pão para todo esse povo, não iria dar um pedaço para cada pessoa. Oh, amadas, quantas vezes a gente crê no milagre de Deus na nossa vida? Quantas vezes a gente crê nos propósitos de Deus para conosco? E sempre chega alguém para dar uma palavra de negatividade, para dar uma palavra para roubar a nossa fé. Eu costumo dizer que é o mensageiro do inferno. Assim também foi, naquele momento, eu creio que sem nenhuma intenção para desanimar Jesus, para falar uma palavra que viesse para que ele olhasse para as circunstâncias, lógico, porque Jesus era o mestre, Jesus o Filho de Deus, mas para a gente entender que até pessoas que estavam próximas de Jesus não acreditavam em que Deus podia, através da pessoa de Jesus, fazer milagres. E, de repente, encontraram ali um jovem, e aquele jovem estava com 5 pães e 2 peixes. Não precisa de muito para que Deus venha fazer um grande milagre. A palavra do Senhor diz que Jesus, chamando, pegou aquele pão, pegou aquele peixe, levantou, orou aos céus e o milagre aconteceu. Foi tão perfeito esse milagre que a Bíblia diz que ali foram divididos os pães, todo mundo comeu, todo mundo ficou satisfeito e ainda sobrou. Quando nós abrimos mão do nosso próprio conforto, quando nós abrimos mão daquilo que temos para abençoar o nosso próximo, pode anotar isso, o milagre de Deus acontece nas nossas vidas. Hoje eu estava falando com um dos obreiros que trabalham comigo na obra, e eu disse para ele, meu irmão, quando a gente esquece da nossa dor, quando a gente pega a nossa dor, coloca no nosso bolso e vai cuidar da dor do nosso próximo, Deus vem e trabalha de forma perfeita na nossa vida e na nossa família. Quem sabe hoje você ainda não viu a multiplicação de Deus na tua vida, ainda não viu o trabalhar de Deus na tua vida, porque aquilo que você pode dividir, você ainda não dividiu. Aleluia. E eu sei que o tempo é corrido, e eu gostaria de
convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos 8, do 1 ao 9, que fala de outra multiplicação. A palavra do Senhor diz assim, ó. Marcos 8, do 1 ao 9, que fala sobre a segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, havindo de novo uma grande multidão, olha a multidão sempre seguindo Jesus, e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse-lhes, tendo compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos lhe responderam, de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Olha as dificuldades sempre aparecendo, os obstáculos sempre aparecendo, e muitas vezes a gente se detém nos obstáculos e esquecemos de olhar para o Mestre, o nosso consumador da nossa fé, Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, o dono do nosso milagre. Sempre houve obstáculos, sempre houve dificuldade, e a palavra do Senhor diz assim, o versículo 5, perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam 7, e logo mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando 7 pães, e havendo dado graça, partiu, e o entregava aos seus discípulos, para o que distribuíssem, e eles os distribuíram pela multidão. Tinham também alguns peixinhos, os quais ele abençoou, e mandou que estes também fossem distribuídos. Aí o 8 diz, comeram, pois, e se fartaram dos pedaços que sobejavam, levantaram 7 alcofas. Deus não precisa de muita coisa para fazer grandes milagres. Deus não precisa de sacrifícios de tolos para fazer milagres, para salvar, para libertar. Deus precisa da nossa fé e da nossa confiança plenamente nele. Falei de plenitude no começo. Como que está a tua fé no Senhor? Ah, pastora Eliane, na segunda eu coloco meu problema na mão do Senhor, no sábado eu tiro. Eu tento, sabe, dar aquele jeitinho brasileiro. Atrapalha tudo. Colocou na mão do Senhor, deixa lá, é o melhor lugar que podemos colocar. Você que está clamando pela salvação do teu marido, continua usando a tua fé, fecha a tua boca e começa a dizer ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa, através da minha vida, pregar o teu evangelho para ele, para o meu filho, para a minha filha. O amor constrange. A cobrança afasta. Então, sempre Jesus multiplicando ali através da divisão. A pessoa poderia dizer, não, eu tenho um pouco pão, eu tenho um pouco peixe, eu não vou dar para esse povo, eu vou comer. Há 3 dias eu estou atrás de Jesus, Jesus agora quer meu pão, quer meu peixe. O espírito de egoísmo, a falta de empatia também opera no coração do povo que se diz de Deus. A palavra do Senhor nos dá um exemplo da cruz. Na vertical, liga o homem a Deus. Na horizontal, nos liga ao nosso próximo. Como que eu vou a Deus se eu não amo o meu próximo? Como? Há 2 anos atrás, eu tive um câncer de mama. Eu descobri um câncer invasivo, foi um baque, foi algo assim que me tirou o chão. Mas quando eu perguntei para o Senhor e eu fui para o altar da igreja e perguntei a Deus, Deus, eu vou morrer? Chegou o meu momento, eu vou morrer? Eu tinha 46 anos, hoje eu estou com 48 anos. E eu disse, Deus, é o momento, eu vou morrer?
Porque até para morrer eu quero me preparar para me encontrar com o Senhor. Eu quero viver intensamente meus últimos dias. Porque, gente, quando vem, sabe, uma situação dessa, é como se a gente recebesse uma sentença de morte. E o Senhor falou para mim, sabe o que foi que o Senhor falou para mim? O Senhor disse: você vai para Recife, isso no altar. Você vai para Recife, você vai fazer minha obra. E eu disse: meu Deus, o Senhor está brincando comigo. Eu acabei de descobrir, o meu psicológico está abalado. Aí, sabe, porque eu digo que colocar a nossa dor no bolso e olhar para o nosso próximo, nós teremos a recompensa, porque eu fiz. E quando o Senhor falou, você vai para Recife, eu não sabia qual era a obra. E eu disse, meu Deus do céu, eu nem condições de viajar eu tenho agora. Eu não vou viajar, eu tenho que entrar em processo de busca de cura, de tratamento para os médicos, atrás dos médicos, começar a fazer meus exames. Mas chorei muito no altar, pedi a direção do Senhor, pedi alento ao meu coração, coloquei minha dor no bolso e fui embora para Recife. Para vocês verem como Deus trabalha, quando eu saí da igreja, que eu tinha pego o ônibus, que tinha vindo para casa, o telefone toca e um homem desesperado, chorando e dizendo: me ajude, porque a minha família está sendo destruída. Eu disse: agora eu sei qual é a obra que eu vou ter que fazer. Engoli meu choro, fui embora para Recife. Ninguém sabia, só eu e meu esposo que sabia, nem meus filhos sabiam que eu tinha descoberto um câncer. E fui embora fazer a obra do Senhor. E quando eu cheguei na casa dessa pessoa, nessa família, eu disse: olha, eu estou aqui porque Deus me mandou. Eu não sei o que está acontecendo com vocês, eu estou em oração, eu fiquei naquela casa por aproximadamente 3 dias em oração o tempo todo. Sabe, um agente secreto, quando você fica ali analisando as situações e pedindo de Deus discernimento, porque quando você entra para se meter numa convivência de esposo e de marido, é muito difícil, é algo que você tem que ter uma sabedoria de Deus, uma direção de Deus. E eu ali, eu fiquei, e o Senhor me mostrando, e o Senhor, sabe, mostrando ali um espírito de inveja contra a família. Do lado da casa tinha uma catimbozeira, e eu comecei a procurar saber, e essa tua família, e essa tua vizinha faz o quê? Ah, essa minha vizinha é assim, assim. E Deus começou a me dar ali uma visão geral da situação. Para a glória do Senhor, amados, que eu não vou contar o meu testemunho todo, porque eu sei que o tempo não dá. Para a glória do Senhor, a família foi restaurada. Deus me usou pela sua misericórdia. A minha filha que foi comigo foi usada também pela misericórdia de Deus, que ela hoje é diaconisa na casa do Senhor. E a família que estava se destruindo, hoje está de pé para a glória de Deus. Quando nós nos anulamos, é muito fácil dizer: Senhor, me usa. Senhor, eis-me aqui. E na hora do eis-me aqui, do vamos ver, será que é eis-me aqui mesmo? Então, quando a palavra do Senhor fala que ali tinha, no meio daquela multidão, alguém com pouca coisa para dividir, essa pessoa hoje pode ser eu e você. Aí nós vamos ver a outra multiplicação, que fala do profeta Elias, 1 Reis 17. Vou dar uma carreirinha aqui, porque eu sei que o tempo é escasso. 1 Reis, capítulo 17. Eu quero falar da multiplicação, não é, que o Senhor fez através do profeta Elias na vida da viúva. A partir do versículo 9, deixa eu ver aqui. Eu quero ler o versículo 9. Mas, decorrido alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Veio, então, a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te para Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei uma mulher viúva ali que te sustente. Levantou-se, pois, e foi para Serepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ela chamou e disse: traze-me, peço-te,
um vaso, um pouco d'água para eu beber. Já começa a divisão por aí, né? Pedindo água. Quando ela ia buscar, ele o chamou e disse: trazei-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando dos gravetos para prepará-lo para mim e para meu filho, o fim de que comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias: não temas, vai para fazer como disseste, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazê-lo aqui, depois o farás para ti e para o teu filho. Mais uma vez a gente vê uma divisão, e através dessa divisão acontece um grande milagre de Deus. Ela só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite, ia fazer um pão, ia comer junto com o seu filho, e ia esperar que viesse a sorte sobre a sua vida. Mas ele chegou e disse: olha, faz um bolo primeiro para mim. Aí onde entra, sabe, o questionamento: como que eu estou agradando ao Senhor? Eu estou sendo uma pessoa egoísta? Eu estou sendo uma pessoa que, eu me salvo, vocês que se virem? Ninguém da minha casa quer saber de Deus, ninguém quer saber da palavra do Senhor. Eu me garanto na minha salvação, porque eu creio no Senhor, eu creio que Ele vive para todo sempre, eu creio no Evangelho, eu vou para o céu, os outros que corram atrás. Não é isso que a palavra do Senhor fala. O primeiro ministério, o nosso primeiro ministério está dentro da nossa casa, no meio da nossa parentela. Quem sou eu como servo do Senhor, como serva do Senhor? Quais são as minhas atitudes que falam mais do que minhas palavras? Palavras vão embora. E minhas atitudes? O que eu tenho pregado com minhas atitudes? Então, essa foi a terceira multiplicação que eu coloquei aqui, separei aqui para estar falando. E nós vamos ver mais uma vez, em 2 Reis, a gente vai ver também mais uma multiplicação através da pessoa de Eliseu, 2 Reis 4. O Senhor também nos traz, através do seu Espírito, na sua palavra, que fala aqui sobre o milagre do azeite. 2 Reis 4. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levarmos os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que hei de fazer? Diz-me o que tens. Olha o mistério aqui da pergunta. Diz-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão em casa uma botija de azeite. E disse-lhe ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os vizinhos, e vasilhas vazias, não poucas. E a gente vai lendo a história e a gente vai ver que a palavra do Senhor diz que enquanto tinha vasilha, havia ali a multiplicação. Enquanto tinha vasilha, havia ali o derramado azeite. O que eu quero dizer nessa tarde para cada uma de nós, porque o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração primeiro. E ele, eu creio que está falando ao teu coração. E eu quero deixar uma pergunta aqui. Eu quero perguntar para você o que você tem que Deus pode contar com a sua divisão e dela fazer uma grande multiplicação. O que você tem? Oh, chorere calamar, choriande calamanai. Quem sabe você diz: eu não tenho nada. Quem sabe você diz: eu estou num momento de dificuldade. Eu estou num momento que as minhas emoções estão assim borbulhando, eu não sei, tem hora que eu não sei se choro, tem hora que eu não sei se eu rio, tem hora que eu não sei se eu pulo, tem hora que eu não sei se eu me esconda.
Do pouco que você tem, Deus está dizendo, divida, porque do pouco que for dividido, eu farei a multiplicação. E a multiplicação é milagre. Porque a gente vai entender, amados, de todas essas palavras que eu li aqui para você, de todas essas referências bíblicas, que foram poucas coisas, não precisa de muito para Deus trabalhar em nossas vidas, de maneira grandiosa, não. Milagre não é aquilo quando vem do muito. Milagre é quando vem do pouco. Milagre não se entende, milagre se vive. Milagre é quando o inimigo diz: olha, essa pessoa que você está orando não tem mais jeito. Ei, o milagre do Senhor sobre a vida dela é levantar como luz, como homem transformado e mudado para abençoar a sociedade. Mas para isso tem que ter alguém que divida o seu tempo em oração pela sua vida e pela vida desta pessoa. E assim vai acontecer a multiplicação. Aleluia. A palavra do Senhor diz, num livro de Mateus 25, 23, seja fiel ao Senhor num pouco, porque no muito o Senhor te colocará. Talvez você diga, olha, eu não sei orar, mas eu abro minha boca e eu converso com Deus, é esse pouco que Deus quer usar e está dizendo para você, continua falando com Ele. Continua colocando as tuas dificuldades diante do Senhor. A vitória vem dele, a mudança vem dele, o milagre é dele. Os céus e a terra, com tão pouco, ele olhava e dizia, faça-se a luz, e a luz se fez. Faça-se isso, e se fazia, e se criava, e tudo o Senhor criou com a sua palavra, com o poder da sua palavra. Talvez você diga hoje, eu não tenho tanto conhecimento da palavra, o pouco que você conhece, manda uma mensagem no WhatsApp para alguém e fala que Jesus ama aquela pessoa. Às vezes, aquele dia daquela pessoa, ela só está precisando ouvir isso, que alguém o ama. Porque, às vezes, as pessoas se sentem um nada. Teve pessoas que já me ligaram e disseram, pastor, eu estou me sentindo um lixo. Aí eu disse, deixa eu te dizer uma coisa, o Deus que eu sirvo, tira nós do monturo e faz sentar em lugar de príncipe. Os Salmos diz, a palavra do Senhor em Salmos diz, que ele nos tira do monturo e nos faz sentar em lugar de honra. Às vezes, o que você tem é tão pouco que você olha, seja também, vamos levar para o lado material. Chega uma pessoa na tua porta e pede um pouco de comida, você olha e só tem 1 quilo de feijão, divida esse quilo de feijão e dá, e você vai ver a glória do Senhor se manifestar na tua vida, dentro da tua casa. Não tenha medo de dividir. Não tenha medo de dividir. Divida o teu tempo. Talvez você diga, meu tempo é tão pouco, mas divida o teu tempo para orar pelas pessoas. Hoje mesmo eu atendi uma pastora, uma amiga minha, está em Portugal, e ela chorando, e ela disse, me ajuda em oração, e naquele momento eu parei tudo, não podia parar, mas eu parei tudo, e eu fiz um áudio, e eu orei com toda a sinceridade do meu coração, e eu disse, Deus, a vitória da minha irmã é a minha vitória. Divida o teu tempo com alguém que você precisa ouvir e que você precisa abençoar. Eu acho que a maior escassez que a gente está vivendo hoje talvez seja tempo. A pandemia veio para parar tudo, mas se a gente for analisar, a gente ainda não tem tempo. Mas glória a Deus, porque Deus é o Senhor do tempo e está no controle de tudo. Antes de finalizar, antes de eu fazer uma oração por você, eu quero lembrar que em Êxodo 4:2, o Senhor, sabe,
Moisés estava ali na frente daquele mar, olhava para trás, vinham os inimigos, olhava para um lado, montanha, olhava para frente o mar, e todos os obstáculos possíveis que apareceram ali. Aí, de repente, ele começou a clamar ao Senhor, começou a falar com Deus. O que foi que Deus disse? Moisés, o que é que tu tem na mão? O que é que você tem na mão? Aí ele disse, Senhor, eu tenho um cajado. Aí ele disse, pronto, tá aí a solução para o teu milagre. Toca nas águas. Um cajado? É, um cajado. Toca nas águas. E esse cajado hoje na nossa vida representa a nossa fé. E através dessa palavra hoje, quem sabe você está diante de um mar que você diz há muito tempo que eu estou orando e esse mar não se abriu. E em nome de Jesus, por este ato profético que nós vamos fazer nesta tarde, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Onde você estiver, eu quero que você abra suas mãos. E eu quero que você enxergue agora na tua mão o que você tem. O que você tem, que você pode dividir para abençoar a vida de outras pessoas. O que você tem. Quem sabe dentro do seu guarda-roupa tem roupas que está lá e de repente você está esperando emagrecer para vestir, mas não emagrece nunca. Dá para a tua amiga, para a pessoa que está próxima de você, que você vê que não tem roupa. Aí você vai ver o milagre acontecer no teu guarda-roupa. O sapato, a bolsa. Abre mão dessas coisas. O que é que você tem? Talvez você diga, o que eu tenho é um telefone com WhatsApp, com Instagram. Usa esse espaço para falar de Deus. No meu status do Instagram, sempre passa diariamente de 60 pessoas para cima. Sabe o que é que eu faço? Eu não solto piada, eu não coloco minhas dores, não exponho minhas dores em redes sociais, eu coloco a palavra do Senhor. Inclusive, acabei de colocar o Salmo, que a nossa querida Luciana leu, o Salmo 18, e verso 5. Acabei de colocar. Porque aquilo que vem para me alimentar, eu quero dividir com as pessoas que passam pela minha vida, que passam pelas minhas redes sociais. Divida em nome de Jesus. Olha para as tuas mãos agora. O Senhor está dizendo o que você tem, que você pode dividir, que eu possa fazer um milagre na tua vida e você ver a glória do Senhor sobre a tua vida. Abre tuas mãos agora que eu vou orar e fica com ela aberta. Pai. Oh, choreande calamá, chore de calamanai, chore de calamaia, choreande calamana. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Eu posso te sentir aqui. E agora, neste momento, com este ato profético, assim como o Senhor olhou para Moisés, e o Senhor disse, Moisés, o que tu tens na mão? Oh, Deus, parece coisa de louco, Senhor. Oh, de calamar, soriando, de calamanai. Mas a fé é loucura para este mundo, Pai. Neste momento, eu te apresento cada irmã minha, que está com suas mãos abertas e mostrando para o Senhor o que ela pode dividir. E é sobre esta área que ela agora está mostrando para o Senhor, Pai. Sim, mostrando para o Senhor que eu te peço agora a multiplicação, que eu te peço o teu milagre, Pai. Quem sabe agora ela está dizendo, Senhor, o meu esposo está aqui, eu divido ele com você. O Senhor pode usar ele para louvor da tua glória. O Senhor pode usar ele, Senhor, para levar para as nações, para levar para pregar o teu evangelho. Senhor, aqui está um filho, a filha. Sim, Senhor, é o que temos, que queremos dividir contigo. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque a tua palavra nos traz ensinamentos. E a tua palavra nos diz que tanto o Senhor efetua em nós o querer como o efetuar. E eu creio, Senhor, que através de cada mulher que aqui está, Senhor, vai haver milagres, Pai. Milagres que elas vão plantar a partir de hoje na vida das pessoas. Porque a tua palavra não volta vazia e o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é um Deus ilimitado. O Senhor não é limitado, o Senhor é ilimitado. Nada pode te parar, nada pode te deter. Essa pandemia está parando a terra, está parando o mundo, mas os céus estão em movimento pelo teu povo. Então, Pai, em nome de Jesus, sobre esta palavra que foi ministrada nesta tarde, eu declaro a multiplicação
daquilo que as tuas filhas estão dividindo diante de ti. Usa-o, Senhor, para louvor da tua glória. Usa a nossa vida, usa o nosso ministério. O Senhor sabe que eu me entreguei para ti sem reservas. Eu já disse ao Senhor, Senhor, o Senhor me deu uma segunda chance de vida e agora tudo que eu tenho, tudo que sou, minha vida é só para te servir, Pai. Porque o meu amor está acima do amor da minha família. O meu amor está acima do amor do meu esposo. O meu amor está acima do amor dos meus filhos. Eu te amo acima de tudo. Muito obrigado, meu Pai, por esse momento de comunhão com minhas irmãs. Eu abençoo a cada vida. Visita cada lar, cada família aqui representada, para louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha amada.